Tá, consegui pôr para gravar. Falei. Quando a gente vai apresentar o Sócrates, então a gente vai falar dessas escolas agora, tá? Que são basicamente uma escola antes do Sócrates e 3 depois, mas que estão tão ligadas ao Sócrates, né? Que a gente espera o momento de falar sobre o Sócrates para apresentar essas escolas. As escolas que vão vir depois, tá? Vão ser a cirenaica, a cínica, né? E a erística. Daqui a pouquinho eu vou falar delas. A escola que vem antes é o que se chama dos sofistas. Os sofistas, quem que eram os sofistas, né? E algumas teorias contemporâneas até chegam a dizer que o Sócrates também era um sofista. Ele foi talvez o último sofista, o sofista talvez mais claro, mais desenvolvido. Né? Quem que eram os sofistas? Né? A história da Grécia, por volta desse ano 300 e pouco, 330 a.C., ela sofre um abalo. Né? A estrutura básica de funcionamento da cidade grega era em torno daquilo que a gente chama da polis, tá? Ou da cidade-estado. Né? E aí o que acontece? A polis, por volta de 300 e pouco, ela vai entrar em decadência. Tanto é que vai surgir um imperador na Macedônia, que é o Alexandre, e que vai criar um império grego, que é uma coisa que não existia. Antes, cada cidade tinha sua autonomia. Esparta, Atenas, Tebas, né? Cada cidade era um reinado, um principado independente. A partir de então vai começar uma decadência, primeiro com o Império do Alexandre e depois com a queda do Alexandre, e a Grécia vai praticamente desaparecer em termos de importância mundial. Né? Quem vai entrar em cena vai ser o Império Romano. Tá? Então, é um momento de decadência. Isso é uma coisa importante, é um momento de decadência. Onde ainda, né, antes da decadência, as decisões da polis, da cidade grega e tal, elas eram tomadas numa assembleia democrática, onde todo mundo poderia participar e ter sua voz lá para dizer, não, eu acho que a gente deve lutar contra a Troia, ou eu sou contra, eu acho que esse problema da Helena de Troia é um problema lá do Menelau, eles que se virem com isso, eu não tenho nada a ver com isso e tudo mais, né? Então, esse tipo de perspectiva de que havia uma assembleia, se discutiam as coisas e tal, não sei o quê. E aí surgem os sofistas. Quem que são os sofistas? Os sofistas são os primeiros professores. Tá? São os primeiros professores. Eram pessoas que eles mesmos se deram esse nome. Tá? O Protágoras, que é um sofista importante, daqui a pouco a gente vai falar dele, ele mesmo se chamou de sofista, né? E o termo sofista em grego é mais ou menos professor de sabedoria, alguém que ensina a sabedoria, né? Sofia, né? Isso que faz parte também tanto de sofista quanto de filosofia, é saber. Né? Então, os sofistas se deram esse nome de professores da sabedoria, e eles tinham uma forte influência do pensamento do Heráclito, de que tudo era fluxo, que não tinha coisa muito certa, nem nada, né? Só que eles pegaram esse pensamento do Heráclito e eles aplicaram para o ensino no sentido de ensinar as pessoas a se utilizar da retórica, ou seja, para eles chegarem na Assembleia e eles imporem o seu pensamento por intermédio de uma dialética, de um pensamento que ia confundindo, enganando as pessoas e tal, e por meio de uma retórica você conseguia se impor. Então eles ensinavam essa arte, quer dizer, era uma arte de ter alguns conhecimentos básicos, né, de nível geral, assim, mas principalmente uma arte da retórica, para saber utilizar da linguagem de uma maneira que você chegasse na Assembleia e você conseguisse impor o seu pensamento. Impor o seu pensamento com que objetivo? Com o objetivo subjetivo e individualista. Eu queria fazer minha opinião valer, né? Ou porque eu ia me dar bem ganhando despojos de guerra, as riquezas de Troia iam ficar para mim, para minha família, né? Enfim, por motivos egoístas, né?
no fundo é isso, por motivos egoístas eu queria fazer valer meu pensamento, e aí os sofistas eram os caras que aplicavam, né, a dialética, uma série de coisas que haviam sido desenvolvidas pela filosofia, para criar um discurso persuasivo da eloquência que fosse capaz de fazer prevalecer alguém na Assembleia. Quem queria prevalecer? Os alunos dos sofistas. Então, os sofistas davam aula, eles cobravam caríssimo para dessas aulas, porque os alunos dele eram de famílias importantes, de gregos tradicionais que iriam para a Assembleia para fazer valer o seu pensamento, né? E eles cobravam uma dinheirama e tal, que já é uma das coisas que o Sócrates e o Platão, principalmente, vão criticar muito, né? Eles vão criticar muito os sofistas, né? Então, boa parte do que a gente conhece também dos sofistas é por intermédio da crítica que o Platão e o Sócrates vão voltar contra eles, tá? Mas, enfim, eles aplicavam uma dialética para mostrar que todas as coisas e relações humanas são totalmente subjetivas, assim, né? Então, eles se davam, eles diziam o seguinte: olha, eu sou capaz de convencer você a favor de uma causa, depois de falar 10 minutos, e depois que eu terminei de convencer você a favor, eu sou capaz de convencer você contra. O que eu acabei de falar, eu falo tudo invertido e te convenço do contrário, né? Então, eles eram experts da persuasão, do convencimento dos outros, tá? Um autor que tem um estudo muito importante e grande a respeito do Sócrates é um autor que se chama Kierkegaard, que é um filósofo já do século XIX. Tá? E o que o Kierkegaard vai quando ele apresenta o Sócrates, né, ele vai falar também dos sofistas. Né? E o que ele vai dizer dos sofistas? Né? Ele vai dizer o seguinte: olha, existia um defeito no Estado grego, da cidade da polis, né, grega, que era a ideia da arbitrariedade, quer dizer, que a Assembleia arbitrava o que ia ser. A Assembleia ela ditava se a gente ia invadir Troia, se não ia, quem decidia, quem arbitrava isso era a Assembleia, e a Assembleia era totalmente soberana e arbitrária. Ela decidiu que a gente vai invadir a Troia, então todo mundo vai obedecer essa lei, essa arbitrariedade vai ser seguida, né? E quem seriam os sofistas? Vai dizer aqui o Kierkegaard. Eles são as pessoas que iniciam a reflexão. Eles dão um pontapé inicial naquilo que vai ser a questão da reflexão subjetiva, de como, então, se existe essa arbitrariedade da lei, se ela é tão forte, como que eu vou conduzir a lei para o meu lado? Tá? Como que eu vou refletir a respeito da lei e fazer os outros refletirem a respeito da lei para que eles aprovem a lei do jeito que me interessa. Tá? Então, os sofistas, vai dizer ele aqui, representam um saber que, em sua colorida variedade, com o despertar da reflexão, se vai arrancando da eticidade substancial. O que ele quer dizer com isso? Né? Que se existia essa ética, essa eticidade de submissão absoluta do grego em relação às decisões da Assembleia, em relação às leis, né? O sofista é o primeiro cara que vai começar a colocar em xeque isso. Será que a lei está certa? Né? Será que a lei tem que ser desse jeito mesmo? Né? E, evidentemente, isso vai ser das coisas fundamentais que o Sócrates vai aproveitar. Então, por isso também essa filiação do Sócrates aos sofistas. Que mais que diz o Kierkegaard? Os sofistas estavam por toda parte. Toda cidade tinha. Né? E aí ele cita uma piada da época. Né? Então, os sofistas eram que nem moeda falsa, que também em todo canto existia moeda falsa também. Perambulavam de cidade em cidade, como os trovadores e escolásticos ambulantes da Idade Média. Tá? Na Idade Média também vai ter esse tipo de pessoa que fica andando de cidade em cidade, vendendo trabalhos e tal. Vão ser os escolásticos vendendo ensino e os trovadores vendendo música. Né? Nicole, o Sócrates nunca escreveu nada. Tá? Tudo que a gente sabe a respeito do Sócrates, a gente sabe a respeito por intermédio da obra do Platão, né? Que é quem criou diálogos que retratam a vida do Sócrates. Não só do Platão, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Tem outros dois importantes autores que fizeram um registro da vida de Sócrates, tá? E a gente vai também ver um pouquinho deles. Valeu! E o que ainda no assunto sofistas, né, o que eles pretendiam ensinar aos homens? Né? Em uma palavra, vai dizer o Kierkegaard, era cultura geral. Eles queriam passar cultura geral para as pessoas.
Essa cultura geral, diz o Kierkegaard, recorda aquilo que no nosso tempo, tão frequentemente, tem sido vendido barato pelos vendedores de conhecimento científico sobre o nome de iluminismo. Aí ele já está dialogando lá com o século XIX, né, dizendo que os iluministas são uma espécie de sofistas também. Né? O que mais que ele vai dizer? Ele vai dizer, ó, a sofística conseguiu assim brecar a reflexão em seu inquietante transbordamento e dominá-la a cada instante. Mas a amarra que segurava era o sujeito individual. O que quer dizer isso? Né? Os sofistas eles vão usar da dialética. A dialética ela foi desenvolvida por um dos pupilos do Parmênides, que se chama Zenão. O Zenão ele levou a arte da dialética a um ponto áureo. Tá? É um autor que a gente não teve tempo de falar aqui, mas ele levou a dialética a um ponto áureo. Então, o Zenão ele criou os famosos paradoxos a respeito do movimento. E eu vou contar rapidamente um para vocês. O paradoxo do Aquiles e da tartaruga. O Aquiles era um grande herói grego. Né? No cinema foi retratado pelo Brad Pitt, né? Quer dizer, um cara forte, bonito e tal, não sei o que lá. Um grande herói, muito veloz. E aí dizia o Zenão, se você colocar o Aquiles, que é o maior herói grego, para correr contra uma tartaruga, tá? O que você tem que fazer? Você vai dar uma certa vantagem para a tartaruga porque ela é mais lenta. Então você põe a tartaruga 10 metros na frente lá e dá o start na corrida. O que vai acontecer? O Aquiles ele vai ter que correr os 10 metros para chegar onde a tartaruga está. Só que quando ele correu os 10 metros, a tartaruga conseguiu andar mais meio metro. Aí ele vai ter que andar esse meio metro. Quando ele anda esse meio metro, a tartaruga andou mais 10 centímetros. Aí ele vai ter que andar 10 centímetros. A tartaruga andou 1 centímetro. Aí ele anda 1 centímetro, ela andou 1/10 de centímetro. E isso, até o infinito, vai se desdobrando na impossibilidade do Aquiles ultrapassar a tartaruga. É uma maluquice, né? Uma maluquice lógica, né? Mas é um problema, quer dizer, como é que o Aquiles ultrapassa a tartaruga se ele tem que chegar até onde ela está? E quando ele chega onde ela está, ela andou mais um pouquinho. Tá? E se o espaço é infinito, se você pode dividir infinitamente os pouquinhos que a tartaruga vai andando, teoricamente o Aquiles nunca ultrapassa. Então o Zenão, ele é o cara que criava esse tipo de paradoxo em relação ao movimento, para tentar defender o Parmênides, dizendo que efetivamente o movimento não existia. O que os sofistas vão fazer? Eles vão pegar esse tipo de paradoxo e eles vão aplicar tudo. Né? Então, por exemplo, né, a gente vai ver a escola de Megara lá depois, né, os eristas, que são depois do Sócrates, mas eles também eram grandes dialéticos. Né? Então, tem uma aporia, uma contradição, um paradoxo dessa escola que diz o seguinte, olha só, me digam simplesmente o seguinte, se eu vou dizer para vocês a verdade ou se eu vou dizer a mentira. Tá? Então, eles colocavam essa pergunta para os alunos. Respondam para mim se eu vou dizer a verdade ou se eu vou dizer a mentira na frase que eu vou dizer agora. Tá? Aí todo mundo ficava esperando lá a frase para ver se o cara ia mentir ou se ele ia falar a verdade. Aí qual que era a frase que ele falava? A frase era a seguinte, eu estou mentindo. Digam agora para mim, essa frase, eu estou mentindo, quando eu falei isso, eu menti? Ou quando eu falei isso, eu falei a verdade? Olha que maluquice. Se quando eu falei eu estou mentindo, eu menti, então eu disse a verdade. Olha a maluquice. Se nessa frase eu estou mentindo, se ela for mentira, se eu mentir com essa frase, então eu disse a verdade. E outra pessoa que diga, então você falou a verdade. Fala, ó, essa frase, eu estou mentindo, se ela for verdade, eu estou mentindo. Eu não estou dizendo a verdade. Então, quando alguém diz que a frase é verdade, ela se torna mentirosa. E quando alguém diz que ela é mentira, ela se torna verdadeira. Né? Então, esse tipo de paradoxo que eles adoravam criar, e os sofistas pegavam esse tipo de artimanha da linguagem e levavam isso, tá vendo, João? O negócio é complicado. E levavam isso para as assembleias para enrolar todo mundo. Tem um outro paradoxo engraçado, já que vocês gostaram aí, a coisa do... Tem até no Dom Quixote essa história, né? O Sancho Panza vira o governador de uma ilha lá, depois que o Dom Quixote dá uma ilha para ele, ele vira o governador da ilha.
E aí levam para o Sancho Panza um problema. Ele fala assim, qual que é o problema? Não, criaram uma ponte para sair da ilha. Ele falou, bom, aí não tem problema não. Não, o problema é o seguinte, que eles criaram uma ponte e colocaram uma forca na ponte. E eles disseram que quem passasse pela ponte tinha que dizer para onde ia. E se fosse verdade, eles deixavam a pessoa passar. Se fosse mentira, eles enforcavam a pessoa. Né? E o Sancho Panza fala, bom, então não tem problema, as pessoas passam na ponte, falam a verdade e vão embora, né? E se alguém, porventura, mentir, enfoca o cara, não tem problema nenhum. Pois é, mas o problema é o seguinte, chegou um maluco lá, um sofista na ponte, e aí perguntaram para ele, para onde que você está indo? Aí ele falou assim, eu tô indo ser enforcado aqui na ponte. Né? E aí acontece o mesmo problema lá do paradoxo né, anterior. Porque se ele está dizendo a verdade, que ele está indo lá para ser enforcado, então não podem enforcar ele, tem que mandar ele passar. E se ele está dizendo mentira, que ele está querendo ir em outro lugar e não está querendo ser enforcado, né? Aí tem que enforcar, mas ele está dizendo que ele está indo ser enforcado. Né? Então, olha o tipo de maluquice que a dialética acaba criando. Né? E é esse tipo de problema, então, que os sofistas isso aí, vão se esparramar, assim, né? Vão adorar esse tipo de jogo. Pois bem, surgem então dois grandes sofistas, que eu vou falar rapidamente. Um é Protágoras, que é também o nome de um diálogo do Platão, tá? Que foi o primeiro, então, que se autodenominou sofista, e que dizia que o seu trabalho era dar paideia, né, que é o nome que os gregos davam para a educação, aos seus alunos. Ele queria educar os seus alunos de modo que eles soubessem se conduzir bem nos negócios da família e nas assembleias do Estado. Tá? Então, esse era o objetivo desse professor aí do Protágoras. E qual que era a ideia filosófica dele? Né? Então, ele levava os alunos a refletirem sobre o bom, sobre o belo, o justo, né? Que eram temas que ele trabalhava, e submetendo isso aos desejos individuais do aluno para que ele soubesse pegar essas ideias e jogar a favor dos argumentos dele numa assembleia. Tá? Então, por isso ele era criticado, porque em vez de buscar o que era o belo, o bom absoluto, ele estava buscando o belo e o bom para ajudar o aluno a se dar bem no diálogo, na conversa. Tá? E aí o Protágoras, ele dizia o seguinte, olha, eu não corro atrás da verdade porque, sob influência do Heráclito, eu acho que a verdade não existe. Eu acho que as coisas são mesmo um fluxo o tempo inteiro. A mesma pessoa não toma banho 2 vezes no mesmo rio, está tudo mudando. Então, a verdade para mim não existe. É impossível atingir a verdade, se é que ela exista, né? Porque não existe uma verdade absoluta para todos os homens, as coisas estão sempre mudando. E aí ele tira dessa ideia dele a grande frase do Protágoras, que quando cai em concurso vestibular, é isso que vão perguntar, qual que é a ideia do Protágoras, né? E ele dizia o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas. É a grande frase do Protágoras. Que homem é esse? O homem é o aluno dele, não é o homem no sentido universal. Né? Então, cada pessoa é dona de uma verdade. Se eu estou são e como um doce, eu acho que é doce. Se eu estou gripado e como um doce, às vezes me parece amargo. O doce é doce ou doce é amargo? Vai depender do meu estado de saúde. Então, o homem, ele é a régua com a qual tudo é medido, inclusive se está doce ou se é salgado. Né? Ele dizia assim, está passando um vento aonde a gente está, né? E para alguns esse vento é agradável, para outros esse vento é frio. O vento é agradável ou o vento é frio? Depende de para quem. Né? Tá cada um com a sua verdade, está cada um com a sua certeza. Aquele que está sentindo frio, está sentindo frio com o vento. Aquele que está achando fresquinho, está fresquinho. Né? Então, o Protágoras vai trabalhar essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas e que essa medida varia. Então, não dá para chegar numa verdade absoluta. Né? E esse tipo de inconstância vai ser a grande crítica, né? Principalmente do Platão, que a gente vai ver na aula da semana que vem, tá? Mas também do Sócrates, que vai criticar isso. Outro sofista muito importante, que de vez em quando se pergunta alguma coisa a respeito dele, então, é o Gorgias. Tá? São os dois maiores sofistas, o Protágoras e o Gorgias. O Gorgias também era um cético. Para ele, o verdadeiro
efetivamente não existia, tá? Não existia, ele era um cético radical, né? Só que ele, em vez de sistematizar isso em torno da subjetividade humana, né, tornar o homem medida das coisas, como disse o Protágoras, ele vai usar um outro artifício, que é um artifício de universalizar a impossibilidade do conhecimento. Tá? Então ele vai criar um arcabouço cético, teórico, robusto. O que dizia ele? Primeiro, ele vai discordar do Parmênides e vai dizer que não existe algo que é. Né? O Parmênides dizia, tudo que é. E o Gorgias vai dizer, nada é. Pois se existisse algo que né, ou esse algo viria de outro algo que o criou, ou esse algo seria eterno. Tá? Das duas, uma. Se existe a caneta veio ou do plástico, ou ela eternamente sempre foi caneta. Né? Então, ou ela vem de algo, ou ela é eterna. Eterno, não existe nada eterno, porque justamente as coisas estão o tempo inteiro mudando, então ele derruba a hipótese de algo ser efetivamente eterno. Por outro lado, dizer que as coisas vêm de outra coisa geraria um problema, que é o seguinte, tá bom, a caneta veio do plástico, o plástico veio da onde? Ah, veio do petróleo. O petróleo veio da onde? Ah, veio das florestas que foram inundadas pelo mar. Tá, e as florestas veio da onde? E aí você nunca chega numa coisa que seria o princípio original. Né? Você vai desembocar em aporias, em problemas aí, quer dizer, vai ter que chegar um momento que algo veio do nada, então, mas algo veio do nada para eles era impossível, né? Quer dizer, então você vai gerar também esse tipo de paradoxo, né? Então a primeira máxima dele é essa: não existe algo que é, pois não existe nada que é eterno e nada também que vem de outra coisa. Se viesse, da onde que veio essa outra coisa que veio da outra coisa e tal, a gente não chegava nunca numa resposta. A segunda questão que ele problematiza é a seguinte: se algo existisse, mesmo que algo existisse, digamos assim, que alguém fosse investigar o plástico, a floresta e tal, e chegasse numa explicação qualquer da origem das coisas, um criacionismo, qualquer coisa assim, mesmo assim, seria impossível conhecer isso. Né? O ser humano não tem condição de voltar 500 bilhões de anos para entender o que aconteceu lá no começo. Então, nunca seria possível a gente entender o que aconteceu. Tá? E se não é possível entender, a gente não vai saber nunca. Né? E a terceira hipótese dele é a seguinte: mesmo que alguém conseguisse, por um exercício qualquer, uma inspiração e tal, entender o que aconteceu lá no começo, mesmo que ele entendesse, ele não ia conseguir comunicar isso para ninguém. Ele não ia conseguir explicar isso para ninguém. Então, o conhecimento não poderia ser passado. Né? Então, ele, por três hipóteses dele, ele cerca a possibilidade da existência de qualquer certeza. Né? Ele inaugura o ceticismo, que vai ser uma escola muito importante da filosofia, que a gente vai voltar a ela, né? Mas cuja ideia básica do cético é a seguinte: olha, a gente não é capaz de produzir conhecimento. Tá? O mundo está aí, a gente vê as coisas e tal, agora explicar por que tem ser, por onde que vê e tal, não sei o que lá. Às vezes é melhor a gente não tentar explicar nada e simplesmente ver que as coisas estão por aí. Tá? Dessa maneira, então, a gente dá uma apresentação básica para vocês dos sofistas. Tá? As três escolas que vão vir depois do Sócrates, como eu já falei, é a megárica, que é essa que gosta também de paradoxos, essa coisa toda. Um dos principais personagens é um cara que chamava Euclides, né? A escola cínica, um dos principais personagens é o Diógenes, né? O cínico, tá? Assim, aí a gente vai falar agora do Sócrates. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessas escolas que vêm depois, tá? O Sócrates, enfim, filósofos e filósofos escreveram montanhas de coisas a respeito do Sócrates, porque, entre outras coisas, né, ele vai, justamente porque a Grécia estava numa certa decadência, num momento crítico da sua história e tudo mais, né, ele vai dar uma guinada violentíssima na história da filosofia, justamente deixando para lá um pouco essa discussão da física, do cosmos, né, aquela coisa do Tales, do Heráclito, deixando, num certo sentido, isso de lado, né, e inaugurando toda uma nova ordem de problemas filosóficos que a gente poderia dizer, num certo sentido, né, como diz o Hegel, por exemplo, filósofo do século XIX, que o Sócrates inaugura a reflexão moral.
ele inaugura a discussão a respeito da moralidade, do comportamento das pessoas frente aos desafios que são colocados pelo mundo, né? E vejam que eu estou usando aqui a palavra moral e não estou usando a palavra ética, tá? Porque para esses filósofos vai existir uma diferença muito grande entre esses dois conceitos, né? A ética já existia na Grécia. A ética, o que era antes do Sócrates? Eram justamente os costumes, os valores, a arbitrariedade das assembleias, né? A ética ela se colocava de duas maneiras fundamentalmente na Grécia antes do Sócrates. A primeira maneira era por intermédio das leis, que podiam ser leis divinas, das divindades, alguma coisa que alguém escreveu que Zeus mandou que fosse daquele jeito, né? Ou por intermédio de leis humanas, que eram leis que o próprio governo, um governante, um jurista poderia ter aprovado e ser uma lei na Grécia, né? Proibido difamar o pai, né? Você não pode agir de certas maneiras, né? A religião grega ela era muito forte nesse sentido. Existiam deuses que chamavam penates, que eram os deuses ancestrais. Então, os gregos, eles depois da morte dos pais, né? Eles criavam imagens dos pais, eles criavam púlpitos nas casas, eles criavam pequenos ambientes de culto, né? Onde eram cultuados o pai, o avô, a avó, o bisavô, a bisavó. Né? Então, aquela coisa dos gregos de saber até a 15ª geração quem eram seus ancestrais. Né? Isso era uma espécie de religião. E a lei dos homens era a lei que a cidade colocava. Né? Então, essas duas leis existiam, tá? Isso constituía, então, o arcabouço das leis e costumes gregos. E, por outro lado, às vezes acontecia uma coisa muito pontual que não tinha lei que desse conta. Então, assim, o príncipe de Troia roubou a Helena do irmão do Agamenon. E a gente vai fazer uma guerra contra a Troia por causa do roubo da Helena, do sequestro da Helena. Não tinha lei que previa isso. Aí o que você fazia, né? Basicamente você consultava os oráculos. Os oráculos eram templos dedicados a deuses que faziam previsões, que davam dicas, e tal como Apolo, por exemplo, né? O oráculo de Delfos era muito conhecido. E as pessoas iam até o oráculo e faziam perguntas. E perguntavam, né? Por exemplo, envolvendo Sócrates, no caso, um amigo do Sócrates foi lá no oráculo de Delfos e perguntou quem é o homem mais sábio da Grécia. E responderam, olha, não existe ninguém mais sábio na Grécia do que Sócrates. Né? Então, um oráculo deu essa resposta. Pois bem, qual que é a tese, né, desses filósofos modernos do que Sócrates teria inventado? Sócrates é o cara que, primeiro, usando as técnicas dos sofistas, num certo sentido, ele vai colocar todo mundo em xeque por intermédio das perguntas da dialética, ele vai espremendo as pessoas e mostrando até mesmo que os sofistas que diziam que sabiam uma série de coisas não sabem nada, né? E aí se tira do Sócrates aquela famosa frase dele, só sei que nada sei. O Sócrates, como já foi lembrado pela Nicole, né? Ele nunca escreveu nada, a gente só conhece a obra dele por intermédio de terceiros que escreveram a respeito dele, né? Mas mais do que isso, quer dizer, ele tinha essa máxima de que ele não escrevia nada porque ele achava que não sabia nada. Ele não tinha o que escrever, ele não tinha nenhuma construção dele, né? E isso inclusive, uma verdade histórica. O Sócrates ele não construiu uma teoria. Né? A gente vai ver na aula que vem a teoria das ideias, mas a teoria das ideias é do Platão, não é do Sócrates. Tá? Ninguém que estuda Sócrates e Platão diz que essa teoria era do Sócrates. Não, foi Platão que usou o personagem do Sócrates para esboçar uma teoria sua. Mas o Sócrates em si, historicamente, ele só perguntava. Ele só perguntava. E aí ele ia criando um vazio por intermédio dessas perguntas, né, que nunca levavam a lugar nenhum, e que vai, então, caracterizar a obra filosófica do Sócrates. O Sócrates ele é um grande inquisitor, ele se relaciona com as pessoas por intermédio de perguntas, e de perguntas que tentam mostrar que as pessoas não sabem o que são as coisas. Então ele pergunta lá, no banquete, o que é o belo? Aí alguém fala, um belo é um belo animal, um belo cavalo e tal. Eu não quero saber do cavalo, eu quero saber o que é o belo.
O cavalo pode participar do belo, mas não só. Ah, realmente tem a mulher bela, tem a lei bela. Ele fala, pois é, mas eu não quero saber o concreto, eu quero saber o que é o belo em si. Não, o que é o belo em si? E ele, no caso, ele vai perguntando, e ao término dos diálogos platônicos em que o Sócrates atua dessa maneira, né, a gente chama esses diálogos de diálogos aporéticos. Por quê? Porque eles desembocam numa aporia. Uma aporia é um buraco, não tem resposta. Ele não vai responder o que é o belo, né, no banquete, ele não vai responder. Quando ele vai citar uma possível explicação, ele vai citar um mito de uma tal de Diotima que teria contado que a beleza, né? Enfim, é um mito, mas aí Platão enfia um mito dentro do diálogo, né? Coisa que já também se questiona se seria da própria ideia do Sócrates ou se é uma coisa já meio platônica, assim, tentando dar a resposta, né? Porque o Platão vai tentar dar essa resposta, o que são as coisas, né? Apontando para a ideia do mundo das ideias e tal, que a gente vai ver na aula que vem. Mas, enfim, o Sócrates é aquele que, efetivamente, o que é socrático, tá? É a pergunta, é o que ele chama da maêutica, né? O que seria a maêutica? Seria uma arte de parir ideias, de ficar perguntando para que alguém, porventura, gere uma ideia do mesmo jeito que uma mãe gera um filho, né? Então ele pega esse termo maêutica do fato de que a mãe dele era uma parteira e ele fala assim, eu também sou um parteiro, só que eu sou um parteiro de homens e que parem ideias. Então, o Sócrates vai usar essa estratégia sofística, dialética, para derrubar crenças que ele acredita serem todas preconceituosas, de que as pessoas não sabem o que são as coisas e ficam dizendo que sabem, quando no fundo eles nada sabem. Né? E quando ele chega a essa conclusão de que ele nada sabe, ele fala assim, agora entendi o oráculo de Delfos. Por que falou que eu sou o cara mais sábio da Grécia? Porque eu sou o único que sabe que eu nada sei. Né? Aristófanes também, né? São as leituras, né? São as leituras que aparecem. Né? Além do Platão, você tem o Xenófanes, que é um cara que faz diálogos também, então são relativamente sérios, né? E o Aristófanes, ele é um comediante, ele cria comédias, né? Não sei se comediante é a palavra correta, né? Mas é um comediógrafo, né? É um cara que criava as comédias na antiguidade. Você tinha os gêneros do teatro, a tragédia e a comédia, né? E ele cria uma comédia sobre Sócrates, que se chama As Nuvens, né? Onde justamente ele vai dizer que o Sócrates é um cara que fica só enrolando todo mundo e que, enfim, ele não sabe nada mesmo, pelo menos nesse sentido ele é honesto, né? Mas ele, enfim, também fica enganando um monte de gente que acha que vai aprender alguma coisa com ele e nunca aprende nada, né? Não, eu tô falando então isso são críticas bem interessantes assim, a respeito do Sócrates. Mateus, já que você gosta do Sócrates, eu te recomendaria o livro do Kierkegaard, ele chama O Conceito da Ironia constantemente referido a Sócrates. É uma tese de doutorado do Kierkegaard, que é um autor do século XIX, né? E que a tese inteira é sobre Sócrates. Então, ele vai muito a fundo, né, na história de Sócrates, nas leituras, nas diferenças daquilo que ele acha que Aristófanes acertou, o Xenófanes acertou, Platão acertou, aquilo que efetivamente é socrático, né? E aquilo que não é. E ele está num lugar privilegiado, que é o século XIX, onde uma série de estudos históricos a respeito da datação dos diálogos de Platão. Platão escreveu 36 diálogos, né? E Schleiermacher é um autor alemão do século XVIII para XIX também, que ele vai estabelecer uma cronologia, ele vai dizer, olha, tais diálogos são antes. Os diálogos socráticos justamente são antes. Depois você tem uma fase intermediária e você depois tem a fase final da obra do Platão, que é quando tem os diálogos da teoria das ideias e tudo mais. Né? Então, o século XIX já está estabelecendo uma hierarquia dos textos, está dizendo o que efetivamente poderia ser do Sócrates e o que não poderia, porque, justamente como a Nicole já chamou a atenção, ele mesmo não escreveu nada, a gente só conhece ele por intermédio de outros. Né? Então, chegamos a uma dificuldade, né? de entender, vale a pena, Matheus, é muito bom, de entender efetivamente quem era esse Sócrates.
Né? Quem que era esse Sócrates histórico? Né? E a conclusão a que o Kierkegaard vai chegar é a seguinte: o Sócrates histórico é esse Sócrates perguntador, que não chega a lugar nenhum, ele só usa esse método dialético dele para ficar derrubando as crenças e preconceitos e mostrando a seus interlocutores que eles não sabem nada, quando, no fundo, pensavam saber, pensavam ser sábios, inclusive. Né? Mas desse método maiêutico aí, que é esse processo dialético de perguntas para tentar arrancar a ideia dos outros, né, surgem os diálogos, justamente os diálogos aporéticos, que se chama, que são os primeiros, que são diálogos que não respondem nada também. Você termina de ler o diálogo e fala, pô, o que é então? Não ficou nada, não sobrou. Né? Ele só destruiu tudo aquilo que se falavam que era, a amizade, tudo aquilo que se dizia que era educação, ele vai destruindo e lá no final ele fala assim, pois é, né, vamos para outro diálogo que esse aqui já esgotou o assunto e não tem mais o que falar. Né? E aí, chegamos então nesse problema, Sócrates. Quem que é o Sócrates? Né? Então, pelo Xenofonte, por exemplo, é retratado um Sócrates meio baixo, assim, é um Sócrates muito vulgar, é um Sócrates muito desleixado, que não teria nada a ver, inclusive, com filosofia, seria um sofista em termos estritos. Né? Platão, por outro lado, o que se diz do Platão? Que ele cria um Sócrates intelectual demais, que o Sócrates não era tão intelectual assim. Né? Então, que ele também idealizou demais o Sócrates e atropelou Sócrates, principalmente nos últimos diálogos, né? Onde tem um Sócrates lá que não existe a menor dúvida de que é totalmente falso. A hora que ele começa no Parmênides a discutir o ser, né, com o Parmênides, as dialéticas do uno e do múltiplo e tal, isso aí não tem nada a ver com Sócrates, isso. Isso é totalmente platônico, mas o personagem que Platão usa é o Sócrates. Né? E, por fim, o Aristófanes, que é esse comediógrafo, né, que vai meio que detonar o Platão. O Sócrates, desculpa. Um outro dado biográfico importante do Sócrates é o seguinte: primeiro, né, que ele, abrindo esse campo da maiêutica, onde você pergunta e percebe que você não sabe aquilo que você achava que sabia, o que acontece? Ele acaba criando um instrumento que a filosofia moderna vai dizer o seguinte: olha, o Sócrates ele criou, na antiguidade, ele criou a primeira expressão de subjetividade. Tá? Subjetividade. O que quer dizer isso? Até então, como eu já disse para vocês, as pessoas eram éticas. A lei dizia que quando um parente meu morria, eu tinha que cuidar do corpo dele, enterrar, queimar, fazer uma série de rituais e tal, não sei o que lá. E eu simplesmente fazia isso. Eu cumpria a lei. Tá? Isso era um sujeito ético, aquele que cumpria aquilo que estava determinado na lei divina ou na lei dos homens. Pois bem, o sujeito moral, qual que é a diferença entre sujeito moral e sujeito ético? O sujeito moral é um cara que ele já para pensar. Porque ele fala assim, olha, tudo bem, a religião manda cultuar o ancestral, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele vai fazer, do mesmo jeito que o Sócrates fazia, ele vai se perguntar, por que eu tenho que cultuar meu ancestral? Se meu ancestral foi um cara ruim, que só fez maldade comigo, então, por que eu tenho que cultuar esse cara? Ele começa a fazer perguntas, que são perguntas que abrem um espaço, que é um espaço para eu decidir subjetivamente, individualmente, se eu realmente vou cumprir aquela lei ou não. Porque talvez eu ache que a lei está errada. Né? Então, o que acaba acontecendo? O Sócrates ele acaba criando um mecanismo de subjetividade interior que abre uma brecha para alguém não cumprir a lei. Para alguém não cumprir a lei. Inclusive a lei da religião grega. Né? Porque a ironia dele chega à raia do absurdo. O Sócrates, vocês vão ver daqui a pouco, ele foi processado, foi condenado à morte. A hora que ele é condenado à morte, o que ele fala? Ele fala, olha, eu realmente não sei se vocês estão me fazendo um mal ou estão me fazendo um bem. Porque como eu não sei o que é a morte, pode ser que o que vem depois da morte seja muito melhor do que essa porcaria aqui que eu estou vivendo. Então ele era muito irônico. Até quando ele foi condenado à morte, ele foi irônico. Né? Então, ele esvaziava totalmente os valores da religião grega e da lei grega. Né? E aí, justamente por isso, ele vai ser processado. Ele vai ser processado por não cultuar as divindades gregas. Por que ele não cultuava? Ele não cultuava porque ele duvidava.
Ele falou, como é que eu vou cultuar um Deus que eu não sei se existe? Vamos dialogar então, para a gente ver se esse Deus existe ou não? E ele acabava desembocando na aporia. Ele acabava chegando no ceticismo, num certo sentido, né, da impossibilidade de provar a existência de Zeus, de Atena, de Hera e tudo mais, das divindades gregas. Então, ele era visto como subversivo. Essa é a primeira acusação que vai ser feita ao Sócrates, que ele não cultivava os deuses locais gregos, isso era um crime grave. E a segunda acusação grave que vai ser feita contra Sócrates é a seguinte: como ele fica ensinando um monte de gente esse tipo de pergunta, esse tipo de dialética e tudo mais, ele é um corruptor da juventude. Porque, do mesmo jeito que ele não acredita nos deuses, as pessoas que estudam com ele também estão começando a duvidar. Estão começando a duvidar dos pais, de desrespeitar os pais, estão começando a colocar uma série de coisas em questionamento e tal. Por quê? Porque surge um espaço de subjetividade. Né? Eu sou obrigado a aceitar tudo que meu pai fala que eu devo fazer, ou meu pai está ultrapassando os limites e sendo um cara autoritário, truculento, violento em cima de mim, e eu simplesmente não vou obedecer mais. Acabou. Né? Quer dizer, abre-se o espaço da subjetividade. Esse espaço da subjetividade é aonde futuramente vai se desenvolver toda uma arte da moral. Agora, inicialmente, como ele abriu esse espaço da subjetividade, isso surgiu pela primeira vez, segundo alguns filósofos, na história da humanidade, tá? A subjetividade nasce aí na Grécia nesse período. O que vai acontecer? A primeira forma na qual a subjetividade aparece é uma forma muito rasteira ainda, muito primária. Qual que é essa forma? É a forma da ignorância. Então a subjetividade nasce como uma ignorância, que pode se resumir na seguinte frase: eu só sei que eu nada sei. Eu acabei de abrir meus olhos para a ideia de subjetividade, de que eu posso ter um conhecimento interior meu, né? E que eu posso elaborar esse conhecimento por intermédio da dialética, do estudo, do conhecimento das coisas, né? E a primeira coisa que eu descubro é que eu não sei nada. Que eu vou, se eu quiser saber alguma coisa, eu vou ter que entregar isso na mão da história e as pessoas vão ter que descobrir isso no futuro, porque o primeiro passo que o Sócrates deu já foi imenso, de abrir o campo da subjetividade da moral, mas lá dentro ele não colocou nada, ele deixou um vazio para a gente, que justamente por ter criado esse vazio, o que vai acontecer? Ele vai abrir 3 escolas, né? Que é a megárica, a cínica e a... Oh, meu Deus, me fugiu o nome da terceira. Mas, enfim, ele vai dar origem a 3 escolas, que são as escolas que não tem nada a ver com ele, a Cirenaica. É que o nome é desgraçado, é de Cirenaica. Tá? Mas é de uma região da Grécia lá, que se chama Cirenes. Mas, enfim, que ele... essas 3 escolas, uma não tem nada a ver com a outra, são completamente diferentes. Tá? Então, a megárica, eles vão apostar no desenvolvimento daquelas aporias, eles vão criar essa coisa da forca, vão criar uma série de aporias e tal, e vão ficar brincando de ficar criando paradoxos da linguagem, né? Basicamente para brincar com isso. A cirenaica, ela vai apostar nos primeiros passos muito rudimentares de uma discussão ética, de quais deveriam ser os valores para que o homem fosse bom. Porque essa ideia de que o homem deveria buscar o bem, né, é uma coisa que o Sócrates ele já vai deixar um pouco indicado isso. Apesar de ele não ter uma teoria do bem, ele, num certo sentido, vários diálogos dele já vão apontando nesse sentido, de que existe uma coisa maior que tudo que é o bem, para onde a gente deveria caminhar, por intermédio, inclusive, dos nossos comportamentos. Né? Então, ele vai abrir a porta para essa dimensão ética, e a escola cirenaica vai ser a escola que vai desenvolver um pouco mais, vai dar mais alguns passos nesse sentido, e vai ser a precursora da escola, que aí a gente realmente vai estudar mais para frente, que vão ser os estoicos, onde essa questão da moralidade vai ter um papel muito importante, tá? E do epicurismo também. Mas, enfim, e os cínicos, né? Os cínicos são aqueles que vão ficar na brincadeira da aporia, criando, então, paradoxos. Agora, mais do que isso, quer dizer, eles também vão abrir mão de todo o prazer terreno, assim, né? Então, o Diógenes é um cara que ele é tão destituído de vontade, de posse, de qualquer coisa, que ele andava pelado, ele não usava roupa, ele tinha uma caneca com a qual ele bebia água. Aí um dia questionaram ele, falaram, porra, você não dá importância para nada, por que você tem a caneca?
Ele fala, é verdade, ele jogou fora a caneca e começou a beber água na mão, né? Então, era um cara assim que não, ele era fora do planeta, assim, né? E vai abrir uma escola que é a escola cínica, né? Onde justamente as pessoas vão defender esse tipo de prazer de chegar no nada e achar que isso é um barato, assim, é muito legal não usar roupa e não ter mais nada na vida, tá? Enfim, a questão mais importante do Sócrates que eu queria trazer para vocês era essa: o desdobramento do comportamento do Sócrates, né, dele ter desenvolvido essas técnicas de pergunta que levavam a lugar nenhum. O desdobramento, infelizmente, foi esse. Quer dizer, ele foi acusado por 3 gregos, né? Que um era músico, outro era artífice, outro era, acho que, meio político, né? Ele foi acusado pelos 3 desses 2 atos contra a sociedade grega, que era de não cultuar os deuses gregos e de corrupção da juventude, né? E aí existem 2 diálogos finais do Platão que se tem, né, em boa medida, assim, por diálogos, a gente chamaria de diálogos históricos, né, que tem realmente algo de Sócrates real, histórico, do Sócrates verdadeiro ali dentro, né, que são Fédon e Apologia. Tá? O Fédon é o diálogo onde Sócrates já foi condenado à morte e ele vai discutir com seus amigos o que vai vir depois. Né? E onde justamente ele vai desenvolver melhor essa tese de que ele não sabe o que existe depois da morte, mas que das duas uma, ou simplesmente ele desaparece, acabou tudo e ele não vai sofrer, não vai acontecer nada de ruim com ele, então a morte não seria necessariamente ruim, ou uma outra tese de que depois que a alma desencarna do corpo, a alma vai para o mundo das ideias, e nesse mundo das ideias existiriam lá os grandes pensadores da humanidade, estaria todo mundo lá meio que no Hades, lá, né? E aí o Sócrates achava um barato chegar lá e, imagina, poder fazer perguntas para o Homero, poder fazer perguntas para né, as grandes personalidades históricas, para o Agamenon, para o Aquiles, encontrar Ulisses. Né? Daí ele fala, porra, seria o máximo, né? Então ele vai desenvolver essa tese, né, de que é a alma, que é o tema do Fédon. E na apologia, aí ele vai se defender das acusações. Mas a defesa das acusações, né, tem gente que diz que a apologia é razoável, assim, enquanto defesa, mas tem gente que diz que a apologia ela é tão irônica, né, que ninguém que tivesse a ponto de ser condenado à morte ia tratar a morte daquele jeito. Né? Ele é irônico a ponto assim, de condenam ele à morte, mas a legislação grega ela permite que alguém que é condenado proponha uma pena alternativa. Então ele foi condenado à morte, mas ele poderia propor uma pena assim, não, então eu pago 50 cabeças de gado de multa, né? Ele poderia ter feito uma proposta dessa, mas ele simplesmente não faz, ele vai dizer, não, eu não sei se a morte é boa ou ruim, então eu não sei se estão fazendo mal para mim, então a minha alternativa a vocês me matarem, né, que é uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, é a seguinte, é vocês me sustentarem o resto da vida como um rei lá num campo, lá num lugar maravilhoso que existia em Atenas, né? Então ele quer um brinde, em vez de mudar a pena para uma coisa menos ruim, ele quer um brinde, né? E evidentemente, aí, quando ele é irônico dessa maneira, não aceita a pena alternativa e é condenado à morte. E ele tem que beber lá a tal da cicuta e se mata, né? Enfim, é o processo lá pelo qual as pessoas condenadas à morte eram executadas, tá bom? Pessoal, desculpa ter avançado assim, mas é porque o tema é muito importante, muito interessante. A gente vai voltar em algumas coisas do Sócrates na aula que vem, porque eu vou falar mais do Platão. Aí aquela parte da obra do Platão que a gente nitidamente percebe que não é socrática, onde ele está propondo outras coisas, né? E aí eu acabei não abrindo muito tempo para vocês poderem perguntar alguma questão, vocês até me desculpem. Mas, enfim, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, enquanto isso eu vou vendo quem que eu ainda não lancei presença aqui, acho que o Matheus Francisco, Paula Regina e Fernando. Derani, ele tentou, deixa eu ver. Destruir o argumento de matá-lo. Então, ele não tentou, né? Isso que é meio louco, né?
Ele não tentou, porque assim, né, quando acusam ele de não cultuar os deuses, ele até fala, eu cultuo os deuses, eu tanto cultuo os deuses que eu tenho inclusive um deus meu, que é um demônio, que me fala no ouvido, né? E quando ele fala isso, que ele tem um demônio, e esse demônio, no fundo, ele vai contra tanto as leis divinas gregas, quanto vai contra os oráculos, né? No fundo, ele tá confirmando a acusação que foi feita contra ele. Ele realmente está criando um espaço de subjetividade, que é um espaço de questionamento às divindades, né? Então, no fundo, ele está dando razão para os acusadores. E quando falam da acusação de corrupção de juventude, né, ele também vai na mesma linha. Quer dizer, no fundo, a tese tanto do Hegel quanto do Kierkegaard, dois filósofos do século XIX, né? Houve outras interpretações antes deles, mas a interpretação do século XIX é a seguinte: o Sócrates quis morrer. Ele quis morrer, ele não fez nada contra as acusações, né? Ele simplesmente foi irônico, tá? Numa situação onde já não cabia mais ironia, entendeu? Você está num tribunal lá que está te condenando à morte. Não é mais hora de ironia, entendeu? É a hora de você falar, olha, não, realmente eu cultuo deuses, tanto é que eu, né, faço não sei o quê, é a hora de você se defender. Mas ele simplesmente abre mão da defesa para ser irônico também na apologia, né? Por isso se questiona, inclusive, se a apologia do Platão seria fiel ao que aconteceu, né? Ou se não seria mais uma brincadeira, né? Brincadeira em péssimo gosto, assim, sobre a morte de alguém, mas enfim, o Platão teria optado por fazer uma brincadeira com isso, em vez de ficar levando a sério as acusações, porque o Sócrates não levava a sério as acusações. Ele achava que, uma hora lá ele fala na apologia, ele fala, olha, por mais que vocês me dessem alguma alternativa, tipo eu me exilar do país e morar em outro lugar e tal, e não ser filósofo, eu nunca deixaria de ser filósofo. Tá? Se por ser filósofo vocês querem me matar, então que vocês me matem. Ele fala isso na defesa dele. Né? Se vocês querem me matar por eu ser filósofo, então que vocês me matem, porque eu amo a filosofia e eu não vou largar a mão dela. Né? Então, quer dizer, ele não tenta muito se defender, assim, Derani. É uma coisa meio paradoxal também, né? Mas que é marca desse problema da ironia, justamente o problema da ironia. As últimas consequências é esse, né? Quer dizer, vão dizer, tanto Kierkegaard quanto Hegel, né? A ironia acabou destruindo o próprio Sócrates, né? Ele foi vítima de uma ironia levada a um grau tão absurdo, um grau tão radical, né, que para ser irônico, para ser dialético, ele acabou destruindo a si mesmo, não se dando chance de defesa. Tá bom? Paula Regina está aqui também. Outras pessoas aí eu já tinha dado presença antes, tá? Derane, deixa eu ver se Derane eu já marquei. Derane tá ok. João Vitor foi, Matheus Francisco, Jennifer, Matheus Ribeiro, Nicole, Paula, Fernando. Tem mais alguém que eu não falei que dei presença? Deixa eu ver aqui. Jennifer, Nicole, Niltes. Niltes eu não lembro se eu dei presença. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ter a próxima aula ou não? Presença. Tá, então vamos lá, pessoal. Boa aula para vocês, boa semana. Sexta-feira que vem a gente se vê de novo, tá bom? Valeu. Obrigado, abração, professor. Obrigado. Professor, a próxima sexta, acho que é feriado, dia 21, né? Boa Teremos noite. aula assim mesmo ou não?